Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8 e o versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No capítulo 8, o evangelista João conta-nos a história da mulher adúltera, faz o registro da declaração de Jesus sobre a sua missão no mundo, pois veio como a luz do mundo. Observa o momento em que Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. E, por último, registra a impressionante e maravilhosa declaração do Senhor Jesus acerca da sua natureza divina. Quando Jesus declara: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus fez esta declaração porque nos versículos anteriores, Jesus foi questionado acerca da sua autoridade, acerca da autoridade da sua palavra, e foi preciso que Jesus declarasse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Quando Jesus fez esta declaração, ele chocou grande parte dos seus ouvintes, que logo, sendo judeus, lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Ou seja, Jesus foi acusado de duas coisas que ele nunca foi e que nunca aconteceu com ele. Então Jesus replicou-lhes: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Então, depois que questionaram Jesus por ter dito: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Então eles não entenderam isso e disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Então Jesus respondeu algo que lhes deixou ainda mais enfurecidos. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava, portanto, usando a mesma frase que se encontra na Septuaginta, a tradução grega conhecida como tradução dos 70, onde está escrito ego eimi. Novamente, Jesus estava se identificando com o Eterno, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 4 e Êxodo capítulo 6, versículo 3. Os judeus bem entenderam sua reivindicação de deidade e por isso concluíram que deviam apedrejá-lo naquele momento, conforme diz o versículo 59. Mas se observarmos o versículo 24 do mesmo capítulo, Jesus fez uma afirmação semelhante. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ora, com esta declaração, quando Jesus diz: se não crerdes que eu sou, ele estava fazendo alusão ao texto de Êxodo 3:14 e Deuteronômio 32:29, onde está uma frase idêntica na língua grega, ego eimi. Veladamente, naquele momento, Jesus estava reivindicando sua divindade. Ele estava declarando que, essencialmente, ele era um com Deus. Portanto, esta expressão deixou os ouvintes ou parte dos ouvintes de Jesus completamente enfurecida,
achando que Jesus havia cometido uma blasfêmia. Mas se analisarmos o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, vamos perceber que em diversas ocasiões Jesus vinha já fazendo estas declarações. Por exemplo, no capítulo de número 4 e versículo 26, Jesus se revela à mulher samaritana, declarando-se como o Messias. Ele diz: mulher, eu o sou, eu que falo contigo. Ele estava se declarando como o libertador, como o Cristo, como o Filho de Deus. Em João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8 e o versículo 12, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas pelo contrário, tem a luz da vida. No capítulo de número 10 e o versículo 9, Jesus fez uma afirmação extraordinária quando disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No versículo 11, ele afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ele não para aí no capítulo 10. Ao chegar no capítulo 11, o versículo 25, lemos o próprio Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Então Jesus está fazendo uma afirmação extraordinária sobre a sua identidade, sobre a sua origem, sobre a sua natureza divina. No capítulo 14 e o versículo 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, o versículo 1, Jesus encerra esta declaração ou estas declarações acerca da sua divindade, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o agricultor. A vara que estando em mim não der frutos, meu Pai corta e lança no fogo. Neste momento, quero lembrar a você que Jesus foi este personagem extraordinário, maravilhoso, cuja natureza divina e humana nunca foi muito fácil de se entender e de se explicar, exatamente porque Jesus foi plenamente Deus, plenamente homem. Como Deus, ele se declarou tendo pai e não tendo mãe. Como homem, ele se declarou, e nós sabemos pela Bíblia, que ele tinha mãe, mas não tinha pai, porque José não gerou Jesus no ventre de Maria, mas Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, conforme nos diz a palavra de Deus. Portanto, é isso que autentica a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Em resumo, podemos dizer: o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. Que o eterno Deus nos abençoe, que o eterno Deus nos ajude cada dia mais a compreender a sua palavra e a colocarmos em prática para a glória do seu nome e a nossa felicidade. Amém.